Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje ela nos ajuda a refletir que não podemos servir a dois senhores. Só um pode ser
o Senhor da minha vida. São Paulo, nesta segunda carta, na carta a Timóteo, ele vai dizer aqui para nós nesta segunda leitura, que nós precisamos caminhar sobre a verdade, que todos, sem exceção, devem conhecer a verdade. E a verdade, queridos irmãos, é o próprio Jesus. Cristo é a verdade. É Ele o mediador, vai dizer São Paulo, entre a terra e o céu. Quando nós celebramos as festividades dos nossos santos, nós não podemos confundir. Quem é o santo? É o intercessor no intercessor. Quem é Nossa Senhora? É a intercessora no intercessor. Mas o mediador entre céu e terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos, quem são os anjos? São aqueles que estão a serviço de Deus, que nos auxiliam. Hoje, a nossa comunidade, embora seja domingo, dia de celebrarmos, o 25º domingo do tempo comum, nós antecipamos já aqui a alegria de celebrarmos o nosso padroeiro, São Miguel Arcanjo. E quem é São Miguel Arcanjo? É aquele que se fez pequeno, é aquele que reconhece a grandeza, não em si, mas que reconhece a grandeza de Deus. Quem como Deus? Meus irmãos, quando nós não caminhamos assim, nós vamos nos enchendo de soberba e achamos que nós temos o poderio sobre as coisas. Nós achamos que aquilo que nos foi confiado é nosso, quando na verdade nós somos somente meros administradores. E que como administrador temos um papel de fazer bem as coisas. No Evangelho de hoje se conta para nós uma parábola que às vezes é difícil de entendermos aqui, porque vai dizer que o Senhor elogia o comportamento desonesto daquele empregado, quando ao invés de cobrar 100, pede para que pague só 50. A verdade aqui é que este patrão não é o Senhor, o nosso Senhor, não se refere a Deus, mas se refere ao patrão da parábola. Agora, por que Jesus escolhe essa parábola para nós? O que ele quer dizer? Não é que está valorizando a desonestidade, mas está valorizando a capacidade deste homem de resolver, de encontrar uma saída para resolver o seu problema. Ele perde, porque se ele está abrindo mão de um valor, não é que ele está roubando agora do patrão. É muito provável que ele está tirando aquilo que ele ganhava em cima, de modo desonesto. Mas está fazendo isso pensando no quê? Em garantir o seu futuro. E aí o Senhor diz: veja como os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Isso por quê, meus irmãos? Porque aqueles que decidem fazer o mal se empenham, são criativos naquilo que estão fazendo, pensam, param, engenham as coisas. E muitas vezes nós que queremos e lutamos para sermos filhos da luz, aqueles que caminham de acordo com o Evangelho, somos extremamente devagar. Não respondemos com imediatez às situações, mas ao contrário, nos abatemos. Qualquer situação de dificuldade, nós já queremos largar tudo. Se alguém disse uma palavrinha que não foi clara, eu não vou mais ajudar. Porque esse pessoal da igreja, todo mundo fala de Deus, mas ninguém quer bem a ninguém. Vocês percebem aonde nós vamos fraquejando? Porque não pegamos com entusiasmo aquilo que nos é proposto. Uma pessoa, quando ela se decide ganhar, e ela faz de tudo, passa por cima dos outros, a primeira leitura ela está condenando o que? O profeta Amós:
justamente àqueles que fazem de tudo para lucrar sobre os outros, aqueles que são injustos, aqueles que atribuem a si um poder que não tem. E aqui ele vai dizer: vão adulterar as balanças para poder ganhar mais. E vai dizer uma coisa que é interessante: domina os pobres com o dinheiro e os humildes com um par de sandália. E quantas vezes isso não se repete hoje? Quantos pobres não são iludidos, enganados, ou se vendem o poder de decisão, o poder de escolha, vendem a sua dignidade por um par de sandálias, para não dizer aquilo que este nosso governo apresenta com tantas coisas. Eu não gosto de falar de política, mas se nós olharmos hoje para os textos, eles dizem como nós devemos viver. E ele condena todo esse tipo de injustiça. Mas se nós olharmos para o Evangelho, Jesus ele diz que nós precisamos ser fiéis no pouco. No pouco. E este pouco, meus irmãos, diz respeito a todos nós. Às vezes, nós ficamos olhando para a injustiça daqueles que estão na frente. Falamos mal, denegrimos a imagem. Infelizmente, ao invés de neste país apresentarmos propostas que levam à construção de um mundo melhor, de uma convivência fraterna, nós vemos as pessoas tentando destruir a imagem umas das outras, deturpar aquilo que é o verdadeiro motivo de uma política, que é fazer um bem comum, não é ganhar em cima de todos, mas é estar à frente, liderando e conduzindo todos para viver tranquilamente e em paz. Agora, às vezes nós condenamos quem está na frente e não percebemos as nossas ações. Nós estamos sendo fiéis no pouco? Ou no pouco que nos é confiado, nós estamos nos sobrepondo sobre os outros? Porque tem quem faça isso. Tem quem arrote caviar, tem tanto pobre que arrota caviar por aí, que se sente melhor do que todo mundo porque tem uma coisinha e se esquece que na verdade nós somos só administradores. E tudo aquilo que nesta terra nós possuímos vai passar, e vai passar muito rápido. E você que está lutando para ter muitas coisas e possuir muitas coisas, o que te reserva são 2 metros quadrados num cemitério qualquer, aonde ninguém vai lembrar de você. Talvez, se fez alguma coisinha interessante, vão colocar lá um busto seu, para que os passarinhos possam cagar em cima, porque é para isso que serve. Meus irmãos, sejamos atentos, abramos os nossos olhos, voltemos o nosso olhar para aquilo que realmente importa na nossa vida e aquilo que faz diferença. Quando nós olhamos para São Miguel, nós olhamos São Miguel como o grande, aquele que venceu, mas ele não venceu por si mesmo. E aí nós entendemos a dinâmica de Deus. Lúcifer, que era do mais alto grau das escalas, nós podemos dizer dos anjos, que estava ali, que era um serafim que se colocava diante de Deus, que tinha a possibilidade de uma intimidade profunda em adoração diante do trono de Deus. Esse olha para si e acha que o brilho da sua luz, como dizia o seu nome, era seu, e por isso se decide não servir e despenca do céu, e junto com ele cai tantos outros. Porque uma coisa é certa, quando alguém cai, não cai sozinho. Quando alguém faz o mal não fica restrito a ele, mas esse mal arrasta também os outros. Por isso que a gente diz que uma laranja podre, ela tem que ser retirada da caixa. Porque se ela ali permanece, logo e muito rápido, ela vai contaminar as outras. Vocês entendem? Nós precisamos perceber isso. Agora, quem era Miguel? Um arcanjo? Mais próximos de nós? Se está mais próximos de nós, na hierarquia, está mais distante de Deus.
tem a sua função, mas por que se torna o príncipe? Por que se torna grande? Porque o pequeno com Deus é grande, e o grande sem Deus não é nada. Por isso, meus irmãos, por que nós vamos ficar lutando para sermos alguma coisa neste mundo? Para quê? Para quê? Se aquilo que nos destina pela graça de Deus é a eternidade. E aí o Senhor diz: vamos acordar, vocês que são filhos da luz, vamos ser criativos, vamos usar as nossas forças e aquilo que nós temos para alcançarmos o céu. Eu não vou lutar por um pedacinho disso ou daquilo, por um pouco mais de dinheiro, por ganhar em cima dos outros. Eu vou lutar, criar estratégias, criar meios. Para quê? Para que eu me santifique, para que eu possa garantir essa grande riqueza que o Senhor nos oferece e nos dá. Aqui fala do dinheiro, mas não é só o dinheiro. São também todas as qualidades, os dons, aquilo que nós sabemos fazer, que precisam ser colocados à disposição dos outros. Dom é dado, então eu recebi de graça, eu não fiz esforço, eu recebi. Agora recebi para quê? Para dar, porque se assim não for, não serve de nada. Se for para ganhar glória para si, glória do mundo, não serve de nada. Nós precisamos nos doar e trabalhar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tudo é por Ele. E nele todos, sem exceção. E é por isso que Ele diz que nós precisamos conhecer a verdade. E para que as pessoas conheçam a verdade, nós precisamos ser este instrumento. Agora a nossa primeira luta, e isso nós precisamos ter clareza, não é contra os homens de carne, como vai dizer São Paulo, mas é nos espíritos. E por isso nós precisamos rezar, pedir a proteção do nosso anjo da guarda. É por isso que nós rezamos a São Miguel. Para quê? Para que cessem os ataques do maligno que influenciam e cegam os homens com o seu desejo de prosperidade, o seu desejo de ser grande, as tentações, né, como vai nos ensinar São João, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e os prazeres da vida, o desejo de ter poder e prazer, que nos cegam a tal ponto que ao invés de nós fazermos o bem, nós começamos a nos destruir uns aos outros. Lá no mundo, a gente até entende quando existe esse tipo de coisa, mas aqui, meus irmãos, aqui, a casa de Deus, nós precisamos ser diferentes. Aqui, nós precisamos estender as mãos uns aos outros e ajudar-nos mutuamente. Nós não estamos aqui para competir. Nós não estamos aqui para ser melhor uns dos outros. Nós estamos aqui juntos para glorificar um só, que é o Senhor Jesus, que é o nosso mediador, aquele que une a terra ao céu. Agradecemos a Deus que nos dá como padroeiro desta comunidade São Miguel Arcanjo. E eu digo que quando nós estamos em uma comunidade, o nosso padroeiro é aquele que nos ensina a corresponder à vontade de Deus. Agora, o que nós podemos aprender de São Miguel? Talvez podemos começar por aí, dando a glória devida a Deus. Quem como Deus? É Deus o centro e não eu. Se todos nós descermos dos nossos pedestais, nos colocarmos com humildade uns diante dos outros, vocês vão ver o quanto essa comunidade vai crescer. Talvez o tempo de espera para que ela apareça como espaço sagrado seja o tempo que o Senhor está trabalhando dentro de nós. Porque nós queremos ver uma igreja pronta, queremos sair do salão, mas a igreja começa aqui, começa em nós. Quando nós formos unidos, quando nós nos ajudarmos de verdade, quando nós sairmos das doutrinas falsas, das ideologias falsas, aí nós vamos ver
a providência de Deus que vai movimentando tudo, porque não é só o esforço humano, mas é a graça de Deus. Então que nós peçamos ao nosso padroeiro que ele nos ajude hoje a tirar de nós todos esses brocados que nós colocamos sobre nós e que nos afastam de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Agora, São Miguel, aqui sobre o altar está uma pequena pedrinha do Monte Gargano, aonde São Miguel apareceu. E apareceu para quê? Para proteger aquele povo de todos os ataques, né, do mal, num período de guerra, num período, né, que os bárbaros estavam invadindo. São Miguel vem em defesa deste povo. Está aqui essa pedrinha deste lugar onde ele apareceu. Mas mais do que isso, São Miguel caminha conosco se nós estivermos dispostos a ouvi-lo e permitir com que seja ele aquele que está à frente. Seja ele, como todo exército tem um comandante. Não vamos nós querer sermos o comandante, porque você não está comandando, vamos ser sinceros, nem a sua casa. Agora, a confusão lá na sua casa, você não resolve. E aí aqui na igreja, você acha que você pode comandar. Por favor, cai na real. Cai na real. Se você não comanda nem a sua casa, então quando você entra por aquela porta ali, se coloca como servo, e deixa com que São Miguel possa estar à frente, porque aí o destino é certo, nós vamos caminhar com Deus, e a glória não será nossa, com certeza não, e nem de São Miguel, mas será de Deus, e porque a glória é de Deus, os bens e as graças são de todos nós. Quando a glória é de Deus, os bens e as graças são de todos nós. Agora, quando a glória é de um, de dois e de três, o que nós temos? Aquilo que vimos na primeira leitura: injustiça, opressão, mal. Que não seja assim na nossa comunidade, e que aquilo que foi, deixa lá para trás, vira a página, porque depois a gente sempre escuta os comentários: ai, porque o padre falou isso, porque o padre falou aquilo, porque não sei o que. Para de falar o que o padre falou, fala o que Jesus está falando através do padre, porque isso vai fazer toda a diferença. E só para não deixar passar batido, aqui na segunda leitura, o que ele está dizendo? Para que nós possamos rezar para todos aqueles que estão à frente, não é falar mal. Se toda vez que nós falássemos, em vez de falar que um político é ladrão, nós rezássemos uma Ave Maria para ele, talvez o coração duro dele já tivesse sido aquebrantado. Se cada vez que nós temos o desejo de falar mal de alguém, nós rezássemos uma Ave Maria para aquela pessoa, talvez ela já tivesse se convertido. Então olha para a palavra está dizendo para rezarmos para todos aqueles que nos representam, seja na vida da sociedade, seja em qualquer instância, de modo que todos possam gozar da tranquilidade e da paz. Para de fazer contenda, começa a rezar. Quaresma de São Miguel, muita gente fez, mas São Miguel precisa da oração não só nesses 40 dias, não é? Precisamos rezar sempre, constantemente, e mais do que rezar oração vocal, é transformar a nossa vida, porque aquele que reza se modifica, aquele que reza é transformado pela oração. Agora, se reza e não muda nada, não está rezando bem, não sabe rezar, ou não está permitindo com que Deus atue na sua vida. Basta, né? Senão a gente vai longe aqui. Mas tudo isso serve, por quê? Porque na festa do nosso padroeiro, nós precisamos nos confrontar. Estamos fazendo aquilo que o nosso padroeiro nos ensina? Se não, é hora de mudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.